Então, sejam todas muito bem-vindas. Não sei como é que está nas vossas terras. Aqui no Alentejo, assim, eu já estou cheia de frio, já estou mesmo vestida a rigor para inverno. Isto agora até março vai ser sempre assim. Umas pessoas mais friorentas que outras, olha, faz mesmo parte também nos irmos adaptando aos poucos a esta sazonalidade, não é assim? Eu confesso que sou muito mais a favor de um verão, de um outono, mas assim um bocadinho mais quente. Sejam todas muito, muito bem-vindas. Então, a mais uma live no nosso canal do YouTube, Live 31. E para vos dizer que hoje nós vamos mergulhar num tema que eu acredito que é essencial para toda a mulher, que é a autoconfiança. Então, através de 5 passos muito práticos, nós veremos como é que vocês podem fortalecer a vossa autoestima de forma genuína, de forma saudável, de forma sustentável, encontrando aqui o equilíbrio entre o que vocês já são e aquilo que ambicionam ser, não é? A mulher que vocês ambicionam ser um dia e que querem trabalhar para isso diariamente no vosso momento presente. Então, a primeira pergunta que eu quero começar por fazer aqui, e vocês sabem que isto não é um monólogo, é mesmo na interação que nós temos aqui umas com as outras que podemos todas crescer. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: se vocês sabem o que é que no vosso dia a dia vos põe em causa a vossa autoconfiança? Vocês têm esta percepção do que é que acontece no vosso dia a dia que vocês sentem que abala? Isto é um termo alentejano, que abala a vossa autoconfiança, que vocês se sentem inseguras depois desses momentos acontecerem. Vocês têm essa consciência? Por exemplo, dos acompanhamentos que eu vou fazendo, não é? E de tantas alunas tanta mulher que já passou por mim, eu consigo perceber, por exemplo, que muitas mulheres sentem que a autoconfiança é abalada quando percebem que não conseguem cumprir uma certa expectativa pessoal ou mesmo alheia, não é? Seja no trabalho, numa relação ou até mesmo em pequenos desafios diários. Isto já aconteceu convosco? Vocês têm esta percepção? A Mónica diz que acha que sim, que sabe o que é que prejudica a sua autoconfiança. Queres partilhar connosco, Mónica? Isto só precisa de haver uma mulher com coragem para partilhar aqui no chat, que depois é um sem fim de partilhas. E também quem vai estando aqui no Instagram, se quiser participar, basta clicar no link que está fixado aqui, está bem? Em baixo, para poderem participar e crescerem também connosco, em conjunto. Queres te aventurar, Mónica? O que é que tu sentes que desafia a tua confiança no teu dia a dia? Eu, por exemplo, para mim é as expectativas pessoais, não é? Eu ter uma rotina delineada, ter um planeamento semanal e depois ligar aquele perfeccionismo. Se alguma coisa falha, eu deixo de ser confiável, não é? Então eu comprometi-me e não cumpri, não é? Isto pode acontecer com muitas outras, pode acontecer com muitas de vocês que aqui estão, não é? Não tem problema nenhum, Mónica. A pergunta era mesmo se tu conseguias ter percepção e se tinhas à vontade para partilhar o que é que tu sentes que abala a tua autoconfiança. Bem? E o que é que eu posso começar a partilhar também enquanto aguardo pelas vossas partilhas, pelo vosso feedback? É que a autoconfiança começa no reconhecimento daquilo que já temos de bom, não é? Então, este é o primeiro passo. Se vocês quiserem ir apontando no vosso caderno, até porque vos vou dando vou-vos dar algumas sugestões também de implementação, está bem? Então, este primeiro passo é o reconhecimento das qualidades pessoais, não é? Muitas vezes nós estamos tão focadas na falha que nos esquecemos destas pequenas, grandes qualidades que temos. Então a pergunta que fica no ar é: como é que seria olhar para ti
olharem para vocês com mais generosidade. Como é que seria, não é? E vocês podem mesmo fazer este exercício, quem quiser também partilhar aqui no chat. Se vocês pudessem escolher uma qualidade que sentem assim aquele orgulho inabalável por vocês, qual é que seria? E cá está, depois em casa podem desenvolver isto, não é? Podem tentar descrever 3 qualidades ou 3 conquistas da vossa vida que vocês sentem orgulho ou aquela, o máximo que vocês conseguirem. Quanto mais provas tiverem das vossas qualidades pessoais, melhor, porque assim focam-se na qualidade e não tanto na falha. Qual é que é a qualidade que vocês sentem mais orgulho em vocês? Aí eu quando começo a falar da dor, vocês interagem logo. Agora, como é de qualidade, está tudo muito tímido hoje. Será que vocês têm alguma qualidade da qual se sintam orgulhosas? Ai, Mónica, mas eu sei. Mas nós já trabalhamos em conjunto há muito tempo, há mais de. Daqui a pouco há 2 anos. Eu sei que acabala a tua autoconfiança. Depois podemos falar isso esta semana, quando tivermos a nossa aula. Mas a nossa Mónica, por exemplo, partilha que a qualidade que mais sente orgulho nela é o sentimento de justiça, não é? O ser justa para com os outros. Muito bem? Eu, por exemplo, a qualidade que eu mais orgulho sinto de mim é a minha organização. Sem dúvida, organização, planeamento, disciplina, consistência, já vão numas quantas. É bom a gente conhecermos a nós próprias. Pois é assim, é fácil quando nos perguntam. Está bem? Então saibam que vocês podem também aprofundar um pouco mais este exercício, tentarem no vosso caderno de autocuidado, escrever o máximo de qualidades ou conquistas que vocês tiveram e das quais vocês sentem mais orgulho. Está bem? Isto pode parecer um exercício simples, mas na verdade é muito desafiante porque grande parte de vocês que estão aqui e das pessoas que depois vão ver esta gravação, o foco principal da vida é olhar o erro. Sempre foco no problema, nunca na solução, na qualidade, no bom. Isto é um processo, esta transformação de crenças e do nosso olhar sobre nós próprios. E que bate aqui muito isto que eu estou a dizer com o segundo passo que vou partilhar aqui hoje convosco, porque nós muitas vezes somos as nossas maiores críticas e por isso praticar a autocompaixão, que é este segundo passo, a prática da autocompaixão, é darmos a nós próprias a empatia que daríamos a qualquer pessoa que nós amamos. E nós não fazemos isto connosco porque não temos autoestima. E ao aprendermos a ser mais gentis connosco próprias, começamos a acalmar esta dureza, esta rigidez que existe em nós e a criarmos este espaço para crescimento. Porque a verdade é que não é possível haver espaço para nós aprendermos, para nós evoluirmos, se tivermos palas, não é? Se tivermos uma visão castradora, ditadora, perfeccionista. É preciso abrir mão deste perfeccionismo, desta autocrítica e começarmos a praticar a autocompaixão. Então, basta que vocês imaginem basta vocês imaginarem quando conversam com pessoas que vocês gostam muito, sejam os vossos filhos, o vosso marido, a vossa melhor amiga, ou que seja. Recordem-se do momento em que essa pessoa não estava bem, fez asneira, cometeu um erro e sente-se péssima. Como é que vocês respondem? Vocês vão taxar ali? Vão dizer que ela é uma ignorante? Porque nós temos um discurso horrível connosco interno, não é? Que se nós verbalizássemos isso a alguém, a gente merecia, era um belo de um castigo, não é? As pessoas considerariam uma falta de respeito profunda e provavelmente nunca mais falariam connosco. Está bem? Então, vejam como é que vocês interagem com as pessoas que amam. Vocês com certeza teriam muita compreensão, muito apoio. Então, por que não fazer isso também connosco? Está bem?
Então, segundo exercício para hoje, segunda pergunta, que espero ter aqui respostas vossas, se não apontem no vosso caderno de autocuidado para quando tiverem o vosso momento de escrita hoje poderem ter uma base para refletir e para começar a escrever sobre, que é: qual é a principal frase que vocês costumam repetir mais vezes nos momentos em que vocês cometem um erro? Ou nos momentos em que vocês estão muito autocríticas? Qual é que é a frase que surge logo, assim, dentro da vossa mente? Vocês têm essa percepção? Provavelmente muitas de vocês não têm essa percepção porque já é automático, já está há tantos anos enraizado na vossa mente que vocês nem têm noção. A Mónica diz: "Não sou capaz". A frase que mais me aparecia na mente era: "Ó, estás a ver? Eu sabia". Ai, Jesus, dava-me uma irritação, porque ter este pensamento ainda acalcava mais, ainda me irritava mais. E, pois, estás a ver? Eu já sabia. Eu já sabia que ia dar na asneira, eu já sabia que não ia ser capaz. Então o objetivo é vocês agarrarem nisso e tentarem transformar a frase para uma frase um bocadinho mais gentil, não é? De autocompaixão, que é: calma, não sou perfeita, vamos perceber então onde é que esteve o erro, porque é que aconteceu e trazer soluções, não é? Eu, por exemplo, quando tenho a percepção de que estou a ter esses pensamentos de autocrítica, eu faço logo o parou, mas faço mesmo este gesto, faço em voz alta, faço: Ana, parou, parou, vamos por partes. Porque é que isto aconteceu? Não é? Também tem que haver autorresponsabilização. Porque é que isto aconteceu? O que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso aprender para não acontecer da próxima vez? Ou então simplesmente chegar à conclusão de que sou um ser humano e que não sou perfeita, não é? Porque nós gastamos muita da nossa energia, se não na totalidade, a tentarmos esconder o óbvio, que é que nós não somos perfeitas. Então não vale a pena, tá? Mais vale a gente assumir e ter um discurso um bocadinho mais gentil connosco próprias. A Andreia diz que varia um pouco, mas que normalmente já fizeste isto de novo. Então é agarrar nestas frases e transformá-las. Ao invés de se tornar automático, dizer já fizeste isto de novo, estás a ver? Começar, ok, porque é que isto se está a repetir então? Vamos parar para perceber porque é que isto está a acontecer. Eu posso fazer alguma coisa para evitar ao máximo que isto se repita? Porque isto trata-se tudo de discurso interno, de comunicação interna. E tal como foi possível enraizar isto em nós de forma crítica, também pode ser transformada em gentileza. Porque qual é que é o problema de nós sermos gentis connosco próprios? Não é? Nós tratamos tão bem os outros, somos tão empáticas para os outros, mas qual é que é o problema de sermos para nós próprias? Porque é aquela tal questão, nós temos que ser perfeitas. E ninguém é perfeito. E quanto mais depressa nós aceitarmos que não somos perfeitas, aceitarmos as nossas vulnerabilidades, também nos vamos tornar mais leves para os outros. Porque muitas vezes nós achamos que expressamos para o mundo aquilo que nós queremos, mas não, nós transportamos para os outros aquilo que está dentro. Então, se nós somos perfeccionistas, se nós somos exigentes, nós vamos levar isso para o outro e o outro vai sentir a pressão. O outro vai sentir que quando falha não está bem. Então, trabalhar esta prática de autocompaixão também é uma aceitação do óbvio, que não somos perfeitas. Quando nós aceitamos esta vulnerabilidade, não é? Esta imperfeição, muita coisa muda a nível da nossa autoestima, da nossa autoconfiança e, por consequência, da nossa relação para os outros. Tá bem? Mas isso é um tema para outra live, que isto tem pano para mangas. Então, a minha sugestão para este segundo passo é isso mesmo. Terem consciência de qual é a frase que surge logo à vossa mente quando acontece alguma coisa de menos bom ou quando falham e transformarem-na em algo mais objetivo, em algo mais gentil e concreto que vos traga, sobretudo, soluções e não problemas, não mandar mais lenha para a fogueira. O nosso terceiro passo
tem a ver com nós nos comprometermos com pequenos objetivos, não é? Aquela consistência em, em pequenos passos. Porque acreditem, pequenos passos, aquilo que eu digo tantas vezes nas redes sociais, de nós sermos 1% melhor a cada dia, isso é que vai fortalecer a nossa confiança, os pequenos passos. Porque quando nós nos comprometemos com alguma coisa que vamos conseguir cumprir e que construímos para ser cumprido, não é? E não para a autossabotagem, nós vamos reforçar a nossa capacidade de agir. Então, pequenos objetivos alcançáveis criam uma base sólida para o vosso crescimento. Está bem? Não pode ser, e isso acontece muitas vezes, não é? Nós estamos aqui no domingo, decidimos que queremos ter uma rotina de autocuidado e metemos como meta na próxima semana ter uma rotina de autocuidado todos os dias de manhã, às 6 da manhã, com 1 hora de duração. Quando durante 20 anos fizemos 0 por nós. Isto está condenado ao fracasso. Mas o que é que vocês vão pensar depois quando não funciona? Que vocês é que não têm capacidade. Que isto não é para vocês. Que mais vale desistir. Quando na verdade vocês foram as sabotadoras do vosso sucesso ao construir metas que ninguém consegue alcançar dessa forma. Uma pessoa que tem 0 autocuidado, que tem 0 amor próprio, que tem 0 autoestima, que está num ponto de caos mental e emocional há muitos anos, não consegue de domingo para segunda-feira implementar uma rotina de autocuidado com não sei quantas atividades, 1 hora e sentir-se plena com isso. Isso não existe, está bem? Qualquer pessoa falharia. Então, tenham esta observação se vocês não são as próprias sabotadoras do vosso sucesso. Para terem, no fundo, aquela confirmação constante de mais vale ficar onde estou. Antes isso, sabem? Aquele conformar-nos com o mínimo. Que é, eu não estou onde quero estar, mas também não estou mal. Isso ninguém merece viver assim. Ninguém. Nós não merecemos viver pelo mínimo. Ou sim, eu podia estar melhor, mas não. Não. Nós merecemos aquilo que idealizamos dentro. Aquilo que tem por base os nossos valores, os nossos sonhos, o nosso merecimento. Bem? Mas isso é um processo. Okay? Então, aquilo que eu vos sugiro é que, se vocês ainda não têm, comecem a implementar uma meta diária que vos faça bem, mas que seja realista. Porque nós vivemos num mundo qual é o 8 ou 80 e nós precisamos de caminhar o caminho até ao resultado, até ao sucesso. Nós podemos desejar o sucesso, podemos idealizar aquele resultado, mas temos que ter coragem e paciência para trilhar o caminho até lá. Tal dita autorresponsabilização. Então experimentem. Isto pode ser tão básico como, se vocês são pessoas que bebem pouca água, comecem por beber 1 copo. Todos os dias. Tornou-se fácil, passamos para 2. Tornou-se fácil, semana seguinte 3 e por aí fora. Ou vocês podem decidir ter um momento de silêncio, 5 minutos ao acordar e antes de dormir. Se calhar vocês nem precisam de aumentar isso para meia hora ou para 1 hora. Se calhar aqueles 5 minutos vão chegar, é aquele 1%. E no fim do ano, qual é que é a percentagem? Não é? Nós estamos muito melhores do que quando começamos, não é? Estamos mais evoluídas. Então é ir por aí, está bem? Cada pequeno objetivo, lembrem-se sempre disto, cada pequeno objetivo é uma semente que depois, ao longo do caminho e enquanto floresce, vocês fortalecem a vossa confiança. É nestas pequenas vitórias diárias. Bem? Então vamos assumir aqui um compromisso. Qual é que seria o pequeno objetivo que vocês poderiam estabelecer hoje? E que realmente vos daria aqui alguma sensação de confiança, de conquista. Que fomentasse a vossa confiança. Aquela coisa que vocês tentam tanta vez e que provavelmente tentaram de um modo sabotador e que vocês querem implementar hoje. Porque a vantagem é quando não é complexo, nós podemos implementar no imediato. É o silêncio? É vocês chegarem a casa e terem um momento para respirar? O que é?
Assumam aqui esse compromisso, partilhando no chat, terem aqui uma pequena conquista diária. O quarto passo, a nossa Mónica, fazer a caminhada. Vamos a isso, Mónica. Vamos a isso. É ter umas sapatilhas, ou eu, no meu caso é campo, tenho que ter botas porque há muita lama. É arranjar umas sapatilhas, levar uma garrafa de água e ir. A Andreia, ter uma rotina de sono, sem telemóvel, a ler, a dormir cedo. Isto é muito fazível, vocês têm noção, só que vocês quando fazem isto todos os dias, vocês ganham qualidade de vida. Vocês ganham qualidade de vida. Muitas pessoas acham estes pequenos gestos uma treta. Acham que é uma estupidez, mas não têm noção do impacto. Não têm noção do impacto, isto é gigante. Mesmo aqui com a questão do telemóvel, nós ganhamos tempo para fazer outras coisas. Nós não precisamos ter mais do que 24 horas. Nós precisamos de olhar para o tempo que usamos com a nossa vida e substituir. Então, se passamos muito tempo ao telefone ou a ver televisão ao fim do dia, e é algo que não nos faz sentido, atenção, nós podemos substituir, em vez de estar aqueles 20, 30 minutos a ver uma série ou a mexer no telefone, vou ler um livro, porque é uma coisa que quero implementar há muito tempo, que quando era mais nova gostava muito e assim consigo implementar diariamente. Não é uma questão de termos mais tempo, é fazer a boa gestão daquilo que nós já temos. Então temos aqui compromissos, estou muito contente. É isso mesmo. 1% todos os dias. 1% todos os dias. E passamos então ao nosso passo número 4, que está relacionado com a autovalorização. Honrarem o vosso caminho. O que é isto da autovalorização? É vocês reconhecerem as vossas próprias necessidades e emoções como válidas. A autovalidação. Então, quando vocês se validam, quando vocês afirmam o vosso valor, é quando vocês conseguem fazer isso, independentemente do que os outros pensam ou façam. Aquilo que eles vão julgar, o que os outros vão dizer. Não importa. Vocês validam-se, vocês sabem o vosso valor e vocês expressam isso de várias formas, diretas e indiretas, na vossa vida. Quantas de vocês já se permitiram? Esta é uma pergunta. É difícil, eu sei. Quantas vezes é que vocês já se permitiram ser aquilo que são sem o medo da crítica? Sem medo do julgamento? Eu estou a ver aqui também mulheres a responder às perguntas no Instagram. Aqui, Patrícia, meditar 5 minutos por dia. É tão bom nós termos estes minutos de silêncio. Ainda ontem escrevi uma publicação que a Fernanda, que é a minha designer, já está a construir, que é precisamente sobre o que é que a ciência nos diz sobre o silêncio, o impacto que tem. É assim astronómico. Então, para dizer, Patrícia, sou mesmo muito a favor, inclusive, de uma meditação em silêncio, se bem que as meditações guiadas são maravilhosas, mas a gente é influenciado. Então, eu acho que é bom ter os dois mundos, mas dar prioridade a uma meditação só em silêncio. Faz milagres. A Mónica diz que foram poucas as vezes que se permitiu ser ela própria. Isto é intenso, mas a grande maioria das pessoas diz que não, que faz a vida como quer e está-se a cagar para os outros, para o que eles pensam, e não é verdade. Porque nós temos aquele modo de sobrevivência dentro de nós de que não queremos ficar sozinhas, não é? Quem é que não quer ser amado? Quem é que não quer ser amado pelos outros? Mas nós começamos a abstrair-nos um pouco mais dessa questão quando olhamos para dentro e percebemos que nós não gostamos de toda a gente. Nós não amamos toda a gente. Há pessoas com as quais nós não nos identificamos. Ou se há.
Então as pessoas não, todas as pessoas que estão à nossa volta não têm que gostar de nós. E nós muitas vezes preocupamos-nos com a crítica e com o julgamento do outro que mal nos conhece. Tipo, tem ali aquele pequeno contacto connosco e depois passou. E nós combatemos muito esta questão do amor, de querermos muito ser amadas e das pessoas sentirem orgulho por nós, tudo isso, quando trabalhamos a nossa autoestima. Porque é assim, as pessoas vão e vêm. Há pessoas que vão e vêm por vários motivos, mas quem fica sempre somos nós connosco próprias. Então, quanto mais amor nós sentirmos e quanto mais confortáveis ficarmos connosco próprias, menos importância vamos dar às críticas. Nós estamos cá para viver a vida que nós merecemos. Já disse muitas vezes isto, que quando nós nascemos, as pessoas à nossa volta que nos foram ver à maternidade desejaram o melhor, que nós fôssemos felizes, independentemente do que a gente quisesse para a vida. E nós também desejamos isso para os outros, então vamos pôr em prática. Força, Patrícia. Experimenta o silêncio. Aqui o objetivo depois no silêncio não é deixar de pensar, mas é deixar os pensamentos virem, ganhar consciência, deixar ir, ficar em silêncio, focar na respiração. A minha sugestão nesta questão da autovalidação é que da próxima vez que vocês atingirem uma meta, da próxima vez que vocês forem bem-sucedidas com as pequenas ações do dia a dia, vocês validem essa conquista. Está bem? Reconheçam-se, reconheçam a conquista e honrem o caminho que percorreram até chegarem aí. Porque nós sabemos o esforço, o trabalho e o sacrifício que nós muitas vezes fazemos para atingir certas coisas. Ainda que essa coisa seja meditar em silêncio por 5 minutos. Até às coisas maiores, não é? De nós mudarmos de profissão, de estarmos plenas. Bom, quando as pessoas olham para nós e acham que parece que foi tudo fácil, nós sabemos dentro de nós o que é que precisamos de fazer, que caminho precisamos de trilhar para chegarmos ao resultado, para chegarmos ao sucesso. Então, é muito importante validar, seja através da celebração. Eu, por exemplo, acho que mais do que a celebração, e que é importante, porque nós também temos momentos para o mal, não é? Quando nós vivemos coisas que não são tão boas, erramos, nós também temos os rituais, só não é de celebração, em que nos estamos a chicotear, não é? Em que ficamos no sofá, já não fazemos o jantar, já não cuidamos de nós, não é? Ou vamos para a cama, o que seja, nós também temos rituais para quando não estamos bem. Nós também nos celebramos, vamos dizer assim. Então façamos para o bom, porque nós sabemos o que é preciso, os sacrifícios que fizemos para chegar àquele ponto. Eu, por exemplo, mais do que a questão da celebração, é mesmo o elogio. E a minha sugestão, mesmo, eu, por exemplo, gosto de falar em voz alta, não é? Mas vocês podem fazer no vosso caderno do autocuidado, como vamos sempre falando deles, escrever. Eu gosto de verbalizar, chegar a um ponto de dizer: Ana, cuidado, olha para isto, olha como é que tu estás hoje. Quem te conhecia antes, vir como é que tu estás hoje, com a tua rotina de autocuidado, com o teu negócio, vão ficar de queixo caído. Eu própria fico de queixo caído. Olha o caminho todo que tu tiveste que percorrer. Fizeste X, Y, Z, abdicaste disto, sacrificaste aquilo e olha onde tu estás hoje. Olha para essa rotina. Uma mulher que há anos combatia a sua depressão, as suas sombras e que hoje em dia passou do 8 para o 80. Caramba, estou muito orgulhosa de ti. Verbalizem, elogiem-se, está bem? Porque o nosso cérebro vai sempre guardar isso, ele não associa, ele vai sempre acreditar em nós. Então, se nós apenas nos punirmos e tivermos esta autocrítica, é nisso que ele vai acreditar. Negativo puxa negativo, positivo puxa positivo, está bem?
E o nosso quinto passo, que também é desconfortável, mas que desenvolve muito a nossa autoestima e, por consequência, a nossa autoconfiança, que é o sair da zona de conforto. E o que é isto de sair da zona de conforto? Porque assim, todos nós merecemos o nosso conforto, está bem? Às vezes este conceito é o conforto, acho que é a consequência, nós depois desfrutarmos do facto de termos dito sim a novos desafios e termos tido um resultado positivo com ele. Nós aí desfrutamos tendo o nosso conforto, não é? Então é isto, sair da zona de conforto é nós dizermos sim a novos desafios, ainda que muitas vezes pareçam muito grandes de alcançar, que podem não parecer num primeiro momento para nós, ou que sejam intimidantes, não é? Porque é nestes desafios que é nos desafios que a confiança floresce, não é no conforto. Está bem? Porque vocês acabam por descobrir, quando se desafiam, de que são capazes de muito mais do que vocês achavam possível. É no desafio, não é no conforto. O conforto é a consequência, é o resultado. Lembrem-se sempre disto. Então, a minha sugestão é que vocês se desafiem a fazer algo novo, ainda que pequeno. Pode ser começar a praticar yoga, pode ser mudar alguma coisa na vossa rotina, fazer uma coisa que vocês estão há muito tempo para fazer, mas que estão naquele impasse, que não sabem bem se devem avançar ou não. Pequenos saltos que vão ampliar a vossa zona de conforto para depois reforçar esta confiança em cada conquista. Há aqui algum desafio que vocês têm estado a adiar, que vocês têm vontade de enfrentar, mas ainda não surgiu a autoconfiança suficiente para avançar? Vocês têm esse desafio aqui no limbo? Qual é que é aquele micropasso que vocês já podiam dar que vos ajudaria a sentirem-se um pouco mais confiantes? Quem tiver esse desafio e tiver com dificuldade em enfrentar, pode partilhar também aqui na live. Eu tento ajudar da melhor forma possível. Não vos vou dizer qual é que é o caminho certo, mas posso-vos fazer as perguntas que vos tragam o clique. A Mónica diz: lembrei-me de uma frase. O carvão transforma-se em diamante sob pressão. E é bem verdade. Claro que todos nós gostaríamos de estar numa zona de conforto, em que estivesse sempre tudo bem, em que a nossa vida andava assim, podia ter oscilações, não é? Momentos bons, momentos maus, mas fosse quase uma linha reta. Mas a verdade é que não é assim. Há momentos em que, claro que o objetivo é que esta onda seja o menos inclinada possível, não é? Mas são os momentos mais desafiantes da nossa vida que nos podem possibilitar esta aprendizagem, este desenvolvimento. Então, sim, é uma frase muito adequada. Nós termos essa coragem de nos desafiarmos, porque felizmente está nas nossas mãos construir a nossa própria vida. Vocês já viram se as nossas metas, os nossos sonhos dependessem de outros? Aí é que era tramado. Mas muitas vezes nós procuramos isso mesmo, que a responsabilidade esteja no outro e não tenhamos a nossa autorresponsabilização. Mas nós temos o melhor de tudo, gente, que é liberdade para construirmos a vida que nós queremos. Tudo são escolhas. A Mónica diz que tem medo da responsabilidade que o empreender traz e de não ser capaz de ultrapassar desafios ou de não saber responder às solicitações. Mas quem dita as regras és tu, Mónica. A questão é essa. Tu és a líder do teu próprio negócio. És a líder da tua própria vida. Então, sim, o empreendedorismo traz uma responsabilidade diferente. Se nós não produzirmos, não há dinheiro. É tão simples quanto isso. Claro que conforme os anos forem passando e nós formos construindo uma esteira de produtos que nos permita estar a dormir e estar a vender, como é o meu caso, mas foram 4 anos até chegar aqui, mas
Se não tentar, qual é que vai ser a consequência? Não é? Quando nós estamos neste impasse de saber se queremos ou não ir por um caminho, é pensar nas consequências que nós vamos ter sempre na escolha do caminho, não é? E que eu também vi muito isto na parte de. Temos aqui a Patrícia também no Instagram a dizer que tem a mesma dificuldade da Mónica. Primeiro, qual é que é o motivo para sair de trabalhar por conta de outrem? E depois vocês têm que ver que consequências é que querem viver na vossa vida, porque todos os caminhos têm vantagens e desvantagens. Uma coisa que me deu sempre muita força nos primeiros tempos, em que os resultados não eram assim tão bons, não é? É que eu pensava assim, ok, se eu desistir, eu vou voltar para a condição que eu não quero viver, que é ter um patrão que limita a minha proatividade, que limita uma série de qualidades que eu tenho e que não posso pôr em prática a trabalhar por outros. É que consequências é que nós queremos viver. Então, eu prefiro empreender, e uma coisa que me ajudou a transformar muito a questão do empreendedorismo foi deixar de ter o plano B. Se isto não der certo, eu depois vou fazer aquela coisa ali. Eu vou para ali, eu deixei de ter esse plano B e a minha mente só esteve focada numa coisa, empreender. Ver formas de ser o mais profissional possível, servir o melhor possível as minhas alunas, para que também eu tivesse esse retorno, porque nós damos aquilo que recebemos e recebemos aquilo que damos. Então eu escolhi a minha consequência, que foi, eu prefiro empreender, ter essa pressão, não é? Porque a questão da faturação, o nosso ordenado depende da faturação. Quando trabalhamos para outro, isso não depende assim tanto, não é? Está aquele valor ao fim do mês e pronto. Eu prefiro não estar 100% sossegada, mas ter a verdade para desenvolver as qualidades que eu quero, desenvolver os programas que eu quero, e posso-te garantir, Mónica, eu jamais faturaria e ganharia aquilo que eu ganho hoje a trabalhar para outro. Qualidade de vida também foi uma das minhas grandes motivações. Qualidade de vida, poder estar em casa, poder estar a desfrutar, fazer o trabalho como eu quero. O que é que pode correr de pior? E depois fica aqui esta pergunta. A Patrícia aqui no Instagram diz, e com razão, vários projetos ao mesmo tempo é difícil. Eu, quando comecei, trabalhava em 3 diferentes, a implementar este negócio, a dar aulas privadas de piano, porque também sei tocar, não é? E também dava aulas de música aqui na escola primária. Cheguei a um ponto que eu tive que deixar de ter planos B. E depois cá está, outra questão é, o que é que pode correr de pior, Mónica? Se tu experimentares e não funcionar, é ires trabalhar para outro. À fome é que não ficas. Há sempre solução para tudo. Mas aquilo que não é solução é nós deixarmos de ir atrás de um sonho por medo. Precisamos de nos desafiar, precisamos de sair da zona de conforto. Vão haver, claro, desafios, mas seguramente nós vamos sempre aprendendo com eles. E vai surgir sempre. Eu só sou o profissional que sou hoje e faço o atendimento que faço, que é muito bom e que posso dizer com muita confiança que não há atendimentos como o meu no digital assim, porque muitas vezes surgiram problemas e a minha mentalidade foi, ok, o que é que eu posso aprender com isto? O que é que eu posso fazer hoje que me permita que isto não aconteça de novo no meu dia-a-dia, na minha vida? Ver aqui o que é que a nossa Andreia diz. A Andreia tem aqui uns quantos desafios, coisas que quer começar e que está com alguma dificuldade em enfrentar, não é? Desde o estudar inglês, praticar yoga, comer melhor, lançar o meu projeto, são muitos. Sim, e não tem problema. Sonhar, todas nós sonhamos, desejar, todas nós desejamos, mas decidir e agir, poucas fazem. Porquê? Porque primeiro nos temos que conhecer muito bem, ter muito amor cá dentro, ter aqui os nossos valores bem definidos, para depois olharmos para os nossos sonhos e percebermos o que é fazível ou não. Porque nós podemos atingir tudo o que quisermos, não é verdade? Nós temos uma esperança média de vida de quanto? Nós mulheres, 80 anos,
Há coisas que a gente deseja muito e que podem não ser possíveis, que a gente depois percebe quando vai analisar, que se calhar não é bem aquilo. Também é importante fazer essa revisão, perceber se os nossos sonhos são mesmo nossos ou são influenciados por outros. Então é olhar para tudo isso, Andreia, perceberes o que é prioritário, perceberes aquilo que, sabes, às vezes aquelas coisas que aparecem, que às vezes nos perguntam, se tivéssemos só um ano de vida, para onde é que a gente iria? Ajuda bastante, ajuda bastante a priorizar aquilo que é de facto mais importante. Tudo isso que partilhas, André, é possível de fazer. É preciso haver prioridade, foco e organização. E tudo se faz. Tudo se faz. Uma das coisas que mais contribuiu para a vida que tenho hoje foi eu fazer uma boa gestão do meu tempo. Então vamos imaginar, há coisas que eu quero fazer todos os dias, então eu bloqueio o tempo, a minha rotina matinal, a minha rotina de sono, o estudo. Se eu quando não usava a agenda, vocês acham que eu era tão consistente como sou hoje, por exemplo? Mas está lá, eu todos os dias abro a agenda e está ali, tintim por tintim, o que é que eu tenho que fazer. E o estudo é diário, das 8h30 às 10 da manhã, todo o santo dia, a não ser quando cá estava a dormir à casa do meu Zé, aí a rotina descamba um bocadinho, mas é assim, é um dia, não vamos ser perfeccionistas. Então é centrar, sabem? Olharmos para nós, fazermos esta análise, percebermos mesmo se aquilo que nós queremos daqui para a frente, se é algo mesmo nosso ou se foi influenciado por outros. Começar a perceber o que é que poderia ser interessante começar em primeiro lugar, quais é que são as nossas prioridades. E tu estás muito certa naquilo que dizes, Andreia. Sinto que o primeiro é cuidar melhor de mim. Eu digo isto com muita certeza. A primeira prioridade de toda a gente deveria ser o autocuidado. Porque se nós não estivermos bem, nós não vamos estar bem para fora. Uma vez mais, nós acreditamos que expressamos para fora aquilo que queremos, mas não, nós expressamos aquilo que está dentro, aquilo que sentimos, aquilo que não é feito por nós. De forma alguma nós vamos conseguir amar alguém se não nos amamos a nós próprias. Então, sim, o autocuidado deve ser a prioridade número 1 da nossa vida. Claro que depois existem outras, não é? Todos nós temos que trabalhar, é uma prioridade, porque é o dinheiro que nós ganhamos do trabalho que sustenta o estilo de vida, que sustenta os sonhos que nós queremos realizar, as experiências que queremos viver. Mas sem estarmos bem, sem termos autocuidado, nós não vamos dar o nosso melhor no trabalho. Nós não vamos estar bem, simplesmente, e a dado ponto acaba sempre por rebentar, mais cedo ou mais tarde. E sim, isso é natural que acontece muito, Andreia, nós no começo não sermos constantes com o nosso autocuidado, porque nós muitas vezes queremos mudar a atitude em si, não é? Que é, pá, estou a fazer assim, eu quero mudar de hábito, quero passar de fazer isto, não é? De acordar às 9 da manhã para passar a acordar às 6. E pode resultar durante um tempo, mas depois voltamos ao mesmo, porque não fomos à raiz, que é a nossa mentalidade, a autoestima, às nossas crenças. Se certas crenças continuam vivas em nós, de falta de merecimento, de perfeccionismo, tantas outras que existem, nós a dado ponto vamos voltar ao que éramos, porque nós não mudamos a base, não mudamos a mentalidade, não construímos a mentalidade certa para o autocuidado. Então é preciso ir à fonte, é preciso vir dentro, refletir, transformar crenças, ter um novo olhar, porque nós vemos a vida como se tivéssemos uns óculos de sol. A nossa mentalidade, as nossas crenças são os óculos. Nós podemos ter exatamente a mesma situação, mas termos óculos de sol diferentes, não é? Termos óculos de sol diferentes vai-nos fazer ter uma perspectiva muito diferente da mesma situação e da mesma vida. Então, muitas vezes vocês não são constantes no autocuidado porque não houve uma transformação de mentalidade. As crenças continuam lá. A falta de amor, a falta de autoestima ainda lá está. E isso é preciso de ser trabalhado em primeiro lugar.
Então, fazendo aqui um resumo, recapitulando também o que foi aqui partilhado hoje, eu sinto que foi uma live muito, muito boa, de coração, muitas partilhas vossas, e quanto mais partilhas vossas há, mais eu também consigo tirar daqui de dentro este conhecimento todo e ajudar-vos a refletir, que no fundo é esse o objetivo aqui. Não é dar-vos um caminho certo, mas é ajudar-vos a refletir para vocês escolherem o vosso próprio caminho. É uma coisa que não acontece muito hoje em dia na internet. E mesmo as próprias pessoas procuram caminhos feitos, coisas que, assim, eu faço isto, X, Y, Z e tenho o resultado X. E não, nós precisamos de refletir para fazer as nossas escolhas, porque nós somos únicas e temos que ter em conta quem somos, está bem? E não o que os outros querem ou o que os outros fazem, porque senão dá de ponto rebenta. Nós gastamos muita energia a sermos aquilo que não somos. Então, recapitulando, nós falamos sobre o poder de reconhecer as nossas qualidades, a prática da autocompaixão, estabelecer pequenos objetivos, pequenas metas diárias, a autovalidação, honrar o nosso próprio caminho e sair da zona de conforto. São estes os 5 passos aqui para fortalecer a autoconfiança, construindo esta autoestima, não é? Porque inerentemente estão relacionadas, interligadas. Cada um destes passos, no fundo, acaba por ser uma ponte para uma autoconfiança verdadeira e que dura no longo prazo. Bem? Então, qual dos 5 passos ressoou mais em vocês? Vocês conseguem ter essa percepção de qual foi aquele que mexeu mais convosco, que vocês precisam mais de pôr em prática? Lembrem-se sempre, este processo, a autoconfiança, a autoestima é um caminho. Que bom saber que gostaram da live, foi muito boa. E é como digo, conforme vocês vão interagindo mais, eu também posso fazer sair algum conhecimento, algum não. Olha aqui a autovalorização, muito conhecimento que tenho, que vou adquirindo todos os dias e também para vos trazer à reflexão. A Andreia diz que os passos que mais mexeram com ela foi mesmo a autovalorização e o 1% todos os dias. Obrigada por partilhares, Andreia. E obrigada a todas uma vez mais por aqui estarem. Eu sei que digo isto muitas vezes, mas aquilo que eu mais valorizo, aquilo que eu mais aprecio é o tempo. E vocês dedicarem o vosso tempo aqui a estas lives só me faz querer dar o melhor conteúdo. É sempre assim que eu vejo, que é a pessoa está a usar o tempo que podia estar a usar para outra coisa qualquer, a estar aqui. Então, Ana, vamos dar tudo. É assim que eu vejo. Então, muito obrigada uma vez mais pelo vosso tempo. Dizer que na próxima semana, excepcionalmente, não vamos ter live no YouTube. Eu andei aqui a ponderar se sim, se não, mas para a semana eu aceitei um convite muito especial. A minha mãe e a minha avó costumam ir sempre assim de férias as duas. E eu nunca fui com elas, então elas fizeram um convite e eu aceitei. Eu vou com a minha avó e com a minha mãe passar uns dias fora e, e a verdade é que tinha que transportar muita coisa. Acabei por decidir que essa semana seria de merecimento, de descanso, assim, quase a 100%. Mas para vos dizer que depois na semana seguinte mantemos a regularidade, terça-feira ao meio-dia, e para quem está no grupo do WhatsApp, eu vou enviar na mesma a sondagem para que vocês possam votar no próximo tema, no tema que mais sentido fizer para vocês e para o vosso momento atual de transformação. Então resta-me desejar-vos um bom resto de semana e já sabem, alguma dúvida que tenham, estou aqui disponível para ajudar. Um beijinho a todas. Fiquem bem.